Sejam bem-vindos a mais uma live nesse nosso fantástico mundo dos contratos. Vou chamando o pessoal aí já na setinha do lado, vou chamando o pessoal para entrar, que já começou a nossa live, já está na hora. Vamos entrando. E já trazendo esta nossa alegria de estar mais uma vez com vocês. Mais uma live sobre o tema contratos. Estamos ao vivo, já para tratar do assunto que foi escolhido durante a semana, que é cessão de direitos hereditários, o contrato que vocês escolheram para hoje estar aqui conversando sobre. Bonando aí, aqui hoje, para conversar com vocês sobre esse tema muito fantástico, que é a cessão de direitos hereditários. Todo mundo um dia será herdeiro, não é? De uma forma ou de outra, nós receberemos de alguém algo que será deixado e que precisa ser dado um destino, precisa ser dado uma finalidade, mesmo que essa finalidade seja a transferência do patrimônio que é herdado. Então, não vamos, esquecer que a chamada é justamente essa. O que fazer quando somos herdeiros? Contratual que nós podemos fazer, podemos copiar, podemos fazer verbalmente, o que muitos fazem, Mas este é um ato específico que precisa ser feito através de um tabelionato. Então, a cessão de direitos, ela é um dos instrumentos que pode trazer a um herdeiro, por exemplo, uma fluidez para que ele possa receber os valores daquele quinhão a que tem direito. Então, uma das características é essa. Outra característica é quando ele quer transmitir, doar o seu quinhão para outro, sem fazer, sem beneficiar os demais. Então, isso também é uma forma de ceder estes direitos. Então, o que nós trazemos aqui quando nós estamos falando, sobre... Olá, Tatiana, Alane. Alane chegou. Bom dia aos que estão chegando. Tem pessoal aí que quer ouvir falar sobre, que nunca ouviu falar. Tem aqueles que querem aprender nesse nosso fantástico mundo aí contratual. Então, estamos aqui mais uma vez conversando sobre a temática contratos. E não há como falar de contratos sem a gente falar, pelo menos, de uma forma ou outra com, de inventário. Acaba se encaminhando para este tipo de situação, de assunto, quando nós falamos então da cessão
de direitos, que é um processo legal que pode ser feito. Bom dia a todos que estão entrando aí. Agradeço a presença. E vamos lá, vamos tocar esse sábado. E vocês que estão aqui, aqueles que estão estudando contratos de uma forma ou de outra, ou para fazer, ou para explicar para alguém, ou quando estamos na faculdade, é muito interessante saber o que se faz com esse tipo de situação. Porque veja bem, tá? Eu estou dando um tempinho para o pessoal ir entrando. Aí já me perdi até a quem eu dei um alôzinho aí. Mas bom dia e sejam bem-vindos. E vocês já sabem que podem escolher o próximo contrato. O contrato do próximo sábado. Depois vai estar aí para a escolha de vocês. Então, já vão pensando, tá? No que nós vamos conversar, porque todos os sábados, às 9h45, vocês têm um compromisso comigo aqui e eu compromisso com vocês aí de falarmos sobre alguma temática vinculada ao direito. Vocês sabem que eu sou professora, para quem não me conhece, que está entrando aí, sou professora no curso de Direito, sou advogada e também sou professora e gestora de cursos em EAD. Então, há uma experiência voltada justamente para que nós possamos vir trazer aqui um pouco de esclarecimentos, ou para quem está estudando, que é importantíssimo, para quem está aí na qualidade de herdeiro, ou quem é profissional que trabalha com esta área. Bem-vindos, pessoal aí entrando devagarinho. Mas vamos lá. Então, o que é uma cessão de direitos hereditários? O que são, primeiramente, direitos hereditários? Os direitos hereditários, eles decorrem de uma sucessão aberta. Isto é, quando morre alguém que deixa patrimônio. Então, ele deixa direitos nessa herança para aqueles que são os seus sucessores, que podem ser filhos, descendentes, né? Filhos, netos, ascendentes, pais, avós, cônjuge ou companheiro, e não tendo nenhuma dessas classes, deixa os direitos de herança para a chamada linha colateral, que aí nós vamos verificar quem são, né, essas pessoas. Quem é herdeiro de quem? É um irmão? São sobrinhos? Podemos ir até primos como herdeiros, né? Depois disso, nosso herdeiro, se não tivermos nenhuma classe, vai ser o Estado. Olá, bom dia ao pessoal que está chegando. Fiquem na live, que hoje o assunto é muito interessante. Cessão dos direitos de herança, quer dizer, aquele que quer aprender como fazer, né? Ou que já sabe, quer aprofundar o tema,
ou até mesmo colaborar aqui fazendo as suas perguntas, fazendo as suas sugestões e, inclusive, alguma objeção quando se coloca a respeito desse tipo de contrato. Então, o nome dessa, digamos, dessa era que estamos aqui na live ou nas lives aos sábados é o fantástico mundo dos contratos. E todos os sábados nós fazemos a conversa sobre um contrato e eu deixo depois aberta a caixinha para que vocês me digam, já me sugiram os contratos que serão já feitos na próxima live, que é no próximo sábado. Sempre aos sábados, às 9h45. Já deixa aí no despertadorzinho na agenda de vocês para estarem aqui comigo. Bom, falando dentro dessa sistemática, então, dos direitos de herança, e já explicando o que são isso, o que é isso, né? Primeira coisa que nós precisamos ter para ter um direito de herança. Quem é que sabe? Aí é uma pessoa falecida. A herança só existe a partir da morte de alguém. E aí, morrendo alguém, nós vamos ter que saber quem é, né? Quem se tornou dono daquele patrimônio, porque uma forma de transferência da propriedade é justamente quando morre o dono do patrimônio. Lembram que eu falei para vocês, olha aí as gurias participando, né? A Liana, a Lani. Muito bom quando vocês participam, que eu sinto que eu estou bem acompanhada aqui, que não estou sozinha. Exatamente, inclusive não existe herança de pessoa viva. Isso são perguntas muito recorrentes, muito comuns. Alguém dizer ou alguém perguntar, né? O que eu vou herdar do meu pai, da minha mãe, da minha avó? Tu vai herdar quando a pessoa morrer o que tiver lá, o patrimônio que tiver e se tiver, porque ninguém é obrigado a deixar herança para ninguém. Essa é uma premissa, né? Até chamado de pacta corvo, né? A corvina vem justamente de corvo, que é quando alguém deu um probleminha na nossa luz aqui, uma queda na luz, mas agora já retornou o nosso sinal também. Então, quando alguém deixa, né, algo por seu falecimento, tudo bem. Quando alguém não deixa nada, então tudo bem também, porque não vai haver herança, né? Pode não estar muito bem para os herdeiros. Mas esta seção de direitos... Olá... Teve um pequeno probleminha aqui, agora eu entrei nos meus dados móveis, porque acredito que deve ter havido uma queda grande de luz. Obrigada, Liana. Então, nós tivemos essa pequena interrupção, mas vamos lá, né? O pessoal entrando aí. Um beijinho para todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. E houve uma queda da internet. Aqui o Humberto está avisando. E agora voltou. Acho que foi uma pequena queda de luz, que aí já desestabiliza tudo. Então, como que funciona essa sessão de direitos, né? Eu recebi de alguém
uma herança. Eu quero fazer dessa herança já um dinheiro. Eu não quero esperar passar não quero passar por inventário, eu não quero fazer inventário, eu não quero participar porque o inventário está muito tumultuado e eu não quero ficar ali. Por uma série de razões, eu posso transmitir os meus direitos de herança. Bom, como que eu vou fazer isso? Primeiro, como a herança é um todo único no momento da morte da pessoa, eu não tenho como herdeira uma casa, um carro, um valor X. Eu tenho um percentual do todo, do bolo hereditário todo. E eu tenho um percentual. Digamos que morreu o vovô, ou morreu o papai. No momento em que houve essa morte, transmitiu-se o patrimônio através da herança, mas não ainda determinado. O que será da mamãe? Digamos que ela seja meira, que ela tenha a metade do patrimônio, aquela metade é dela. Não se fala em herança da parte dela. Ela é somente a meira que vai separar seu patrimônio. Os herdeiros são os filhos. Estes que vão ou receber no inventário, através da partilha, aquilo que lhe cabe, ou que podem transferir uns aos outros ou a um terceiro a sua cota parte. Por quê? Porque a herança ela é vista como um todo. 3 irmãos, a viúva meira, nós temos alguém, um dos herdeiros aí, com uma 6ª parte de toda a herança. Ele pode vender, ele pode doar através do que nós chamamos de cessão de direitos, sim. Pode fazer de forma gratuita ou pode fazer de forma onerosa. Isto é, ele pode dar para alguém ou ele pode vender para alguém, que é a forma onerosa. Mas e aí? Lá todas as implicações, ele quer vender não a cota, ele quer vender uma casa. Ele não tem uma casa, ele tem uma cota parte desta casa. A menos que aqueles que estão junto com ele, né, no mesmo patamar, queiram adquirir, eles podem adquirir a cota parte um do outro, ou concordar. Veja bem, o código diz que é ineficaz a herança feita por um dos coherdeiros, né? É ineficaz. Quando que ela tem eficácia, ou como ela tem eficácia? Quando os demais concordarem. Então, numa cessão de direitos, pode. Então, um herdeiro, se ele, dentro do que foi ajustado entre os herdeiros, couber a ele aquela casa, os demais concordando, ele pode ceder os direitos daquela casa específica. E aquele que entra como adquirente, ele entra no lugar daquele herdeiro e vai fazer parte da herança, vai fazer parte depois do inventário. Mas ressalto para vocês que sempre tem que haver a concordância dos demais quando nós tivermos aí a cessão de direitos.
falamos de direitos hereditários porque são decorrentes da herança, e esses direitos hereditários, exatamente como diz a Alane ali, forma-se um condomínio entre os herdeiros no momento da abertura da herança. Mas, e se um herdeiro quer vender e os demais, eles não querem vender? Eles têm o direito ao exercício da preferência, porque como se forma um condomínio de um todo indivisível, que é a herança inicialmente, os outros têm o direito de adquirir, comprar, adquirir aqueles direitos, paga para esse que não quer ficar dentro da herança, que vai sair fora. E se for um terceiro, se por um acaso alguém fizer uma cessão de direitos para alguém que não é herdeiro, temos que fazer a observação daquilo que a lei já prediz. E aí vem no encontro da pergunta: é necessário observar o direito de preferência ao fazer uma cessão onerosa? Sim, a cessão onerosa, sim, porque há o pagamento. E aquele herdeiro, co-herdeiro que foi preterido, ele pode, né, exercer o seu direito de preferência, depositar o valor pelo qual foi cedido esse direito e ficar com esse quinhão hereditário. Então, a cessão de direitos, ela tem muitas peculiaridades que nós precisamos observar para fazer. A primeira delas é que não pode ser um contrato feito pelo advogado, feito pelo corretor, feito por qualquer pessoa que chega na internet e faz um copia-cola de um contrato. Ela tem que ser feita através de escritura pública. Quer dizer, tem que ir lá no tabelionato e pedir, encaminhar com o tabelião essa cessão de direitos, essa transmissão gratuita. Ninguém vai me impedir de doar os meus direitos, mas a onerosa precisa da anuência de todos, por ser uma coisa única e indivisível até o momento da partilha. Pode que eu tenha recebido vários bens naquela minha herança e já tenha ajustado com os meus irmãos que vai ficar uma casa, um carro, um apartamento X já determinado entre nós. Mas enquanto não sair a partilha, eu ainda não tenho como meu, especificamente, diretamente como meu ainda, estes bens. E se eu for transmitir de forma singular, quer dizer, determinado aquele bem, eu preciso que os demais concordem, para aquela pessoa ao qual eu vou vender aquela casa, ela entre no meu lugar na herança e receba no momento da partilha em seu nome. Então vocês vejam que este fantástico mundo dos contratos, eles têm 1001 situações que nós temos que saber, que nós temos que aprender para que, no momento que nós vamos exercer a nossa atividade, e isso não se enquadra só para os profissionais do direito, tem vários advogados, colegas aqui, obrigada pelo prestígio, corretores,
alunos, tá? Tem vários alunos que estão aí também, e o pessoal conhecido, o pessoal amigo, que sabe que eu faço as lives e que eu gosto muito de explicar. Aí esse mundo dos contratos é um mundo fascinante, é um mundo fantástico, e que nós estamos aí todo o sábado pela manhã desbravando, conhecendo, perguntando, aumentando esse nosso conhecimento sobre sobre todas essas características. Quer dizer, né, se eu sou advogado e nós achamos muita divergência quando nós estamos falando em direitos de herança e de poder ou não poder vender, ceder estes direitos. Até porque lá no Código Civil traz como penalidade a ineficácia se eu fizer uma venda de um bem singularmente, tá? Quer dizer, aquele bem que é específico. Eu vou ceder os direitos sobre aquela casa, que aquela casa me coube na herança. Mas como que eu vou validar, como que eu vou dar eficácia nessa situação se todos os demais concordarem que sim, que aquela casa vai caber a mim, eu já quero transferir, receber o meu dinheiro, né? Já fazer a liquidez desse meu dinheiro, tornar em patrimônio e sair fora. Eu não quero porque tem discussão sobre algumas coisas no inventário. Eu não quero ficar um tempo, embora hoje nós possamos fazer de forma bem rápida, mas eu não quero ficar vinculada a essa situação familiar, certo? Eu vou pontuando aqui várias situações, né? E como vai funcionar isso? Já conversei com vocês, né? Vai para um tabelionato e depois, isso é muito importante, depois que alguém tiver adquirido aqueles direitos de herança, tem que levar para o advogado do inventário, tem que entregar aquele seu documento para que ele ingresse no lugar do herdeiro, pelo menos referente àquele bem. Tem que ser entregue aquele documento, né? Não vai engavetar. Eu comprei uma casa. Não, comprou os direitos sobre uma casa que pode vir a ter até mesmo uma discussão futura, porque muitas vezes ainda não, os credores não estão habilitados, né? Ainda não sabe que está sendo já, ou que já foi aberta a sucessão. Então, há os cuidados com relação à cessão de direitos, mas nós temos que ter cuidado também com relação a eventuais direitos que possam vir a ser atingidos posteriormente, como é o caso de credores que se habilitam em um inventário. Nem sempre, ao adquirir uma cessão de direitos hereditários, eu vou chegar lá no final do inventário recebendo aquilo ali. Porque, a princípio, quem adquire os direitos adquire também as obrigações. É uma cessão de direitos e obrigações sobre aquele inventário. Então, a liquidez é uma das situações, né, que pode vir a levar a pessoa a transmitir os direitos. A simplificação também patrimonial, muitas vezes transfere os direitos para o próprio herdeiro, né? Um herdeiro adquire de todos por cessão de direitos, já é algo que também pode, né, trazer benefícios aí,
porque acaba diminuindo a quantidade de herdeiros dentro desta seção. Tá? E há também, fica mais fácil fazer um planejamento sucessório quando nós temos aí, né, essa transmissão através da cessão de direitos hereditários, onde alguém sai, deixa de fazer parte daquele espólio, daquele inventário, daquilo que está sendo feito e realizado para que seja registrado em nome dos herdeiros. Eu disse para vocês também que precisamos ter consentimento de todos, né? Se alguém não consentir, pode vir até mesmo a anular aquelas situações. E essa cessão de direitos, uma vez ela realizada e ela vai para dentro do inventário, né? Pode ser tanto um inventário judicial quanto extrajudicial, mas lembrando de uma situação com relação a isso, tem que ser feita por uma escritura. Então, tem que ser feita em um tabelionato, tem que ser levada para dentro do inventário. Nunca esqueçam essa situação. Tá? Então, como que é feita? Se encaminha a documentação perante o tabelião de notas, vai lá se levar o óbito, obviamente, né, que a primeira coisa que nós precisamos ter é uma pessoa falecida. Temos uma pessoa falecida, temos herança. Os documentos de quem vai transmitir e de quem vai adquirir e verificar se é um percentual. Eu estou comprando tudo que o meu irmão herdou. Todo o quinhão que ele herdou, mas nós não sabemos ainda qual é o quinhão dele. Se faz uma cessão de direitos hereditários onerosa, mas não há neste ato o recolhimento do ITBI, porque ainda não está definido o que coube a ele. Agora, se eu estou comprando um bem determinado, eu já tenho que recolher o ITBI, o Imposto de Transmissão, no momento da escritura de cessão de direitos hereditários. Caso esse direito diga respeito a bem imóvel. Então, todas essas situações que a gente traz sobre a cessão de direitos hereditários, ela pode também ser feita de forma gratuita. Aí eu vou doar para o meu irmão. Bom, por que eu não renuncio à herança? Então, porque se eu renunciar, vai para todos a minha renúncia. E eu quero beneficiar só um deles. Então, eu tenho este irmão que eu gosto mais, eu vou doar a minha parte para ele. Vou ceder de forma gratuita. É outra situação. Eu preciso do consentimento de todos para doar, não. Eu posso doar, sempre lembrando que pode existir o direito de meação, que é da viúva e que ela vai preservar, que ela vai conservar. Com relação ao outorga uxória, essa deve ser obtida numa cessão de direitos hereditários sempre, mesmo naquela em que há só bens móveis. Olha só, isso é bem interessante.
eu recebi de herança um percentual numa frota de veículos. O veículo é um bem móvel, mas eu preciso, se eu for ceder, que o meu cônjuge assine, preciso, porque a cessão de direitos, enquanto não houver a partilha, ela é tida como um bem único, indivisível e imóvel para fins jurídicos, para fins de transmissão, inclusive. Por isso que, a menos que eu seja casada pelo regime da separação total de bens, o meu cônjuge precisa anuir, precisa assinar na cessão de direitos hereditários. Então, esse é o momento de vocês fazerem as perguntinhas, tá? Um pouco antes de nós irmos já nos encaminhando mais para o final da live, para ela não ficar tão extensa e cansativa, né? Porque a gente vai saindo de uma live para outra e acaba perdendo um pouquinho, né? Que às vezes é muito interessante daquela live que estávamos, né, ali com a atenção ligada. Então, a cessão de direitos, ela é possível, cessão de direitos hereditários, cessão de direitos de herança, é possível fazer sim. Nós temos a previsão lá no Código Civil, no artigo 1793, que ela pode ser feita, mas que ela tem que ser feita por escritura pública, que é feita no tabelionato, e depois ela vai para dentro do inventário. E aí vai seguir aquela pessoa que adquiriu como um dos herdeiros, né? Se for de forma judicial ou extrajudicial, e for encaminhado o inventário, aquele herdeiro cessionário vai seguir ali junto com os outros até o final, receber a sua partilha lá no final. Esse é um assunto bastante vasto, é um assunto que ele traz muitas, digamos assim, dúvidas e traz também insegurança na hora que a pessoa está fazendo o negócio jurídico através de uma cessão de direitos hereditários. Por quê? Porque enquanto nós estamos ainda neste processo, nós estamos juntando documentos, nós estamos verificando quem é herdeiro, porque o herdeiro podem ser os filhos, os netos, bisnetos, tá? Mas também pode que o nosso herdeiro, um dos nossos herdeiros, seja um credor, né? Então, se eu tenho aquela possibilidade de antecipar, de saber quem são os credores, eu já vou aí então me precaver com relação à cessão. Porque olha só, nós temos, né, a nomeação primeiramente lá do inventariante, que vai começar a fazer a busca de documentos, que vai começar a fazer toda aquele levantamento para saber quem é quem na herança, para fazer as primeiras declarações. E ela pode se deparar com inexistência de patrimônio, ou que esse patrimônio já esteja todo ele comprometido. O patrimônio está comprometido pelo falecido que tinha muitas dívidas. Aqui o Bruno está perguntando: para evitar dívidas,
A herdeira tem a opção de renunciar à herança. Por exemplo, o falecido deixou dívidas e também o herdeiro que não quer responsabilidade sobre os bens. Pode fazer a renúncia da herança. A qualquer momento, pode vir o herdeiro antes, né, de atos de aceitação da herança, ele pode renunciar. Se ele renuncia a tudo, renuncia aos direitos e às obrigações. Mas a renúncia, ela vai beneficiar a todos os que sobraram. Por isso que eu falei um pouquinho antes, se eu quiser deixar somente um dos herdeiros favorecidos com a minha parte, a minha parte eu não quero. Eu quero deixar para meu irmão X. Eu vou fazer a escritura de cessão de direitos. Mas eu não quero me incomodar com nada. Os outros lá que se entendam. Eu posso renunciar. Renunciando, eu caio fora da herança. Só tem que ter um cuidado com relação à situação da renúncia. Nós temos que ter um cuidado porque a renúncia, ela não pode, por exemplo, o renunciante ele não pode voltar atrás. Ele não pode fazer a renúncia e dizer eu me arrependi, não quero mais renunciar. Uma vez que ele renunciou à herança daquela pessoa, ele não volta atrás. Assim como a aceitação, se eu fizer algum ato de aceitação dessa herança, eu não posso voltar atrás e renunciar, porque tanto a renúncia quanto a aceitação da herança, elas são irretratáveis. Eu não posso voltar atrás. Olá, o pessoal que ainda está entrando na nossa live. É possível realizar uma cessão de direitos hereditários de incapaz? É possível sim realizar essa cessão de direitos de incapaz desde que haja autorização judicial. Tudo que se referir a incapaz, eu preciso de autorização judicial. E eu posso, né? É possível fazer. Então, sai um alvará, eu vou ter que entrar com o processo, vou ter que pedir, vou ter que explicar essa situação, e sai um alvará de autorização para que se faça a cessão dos direitos. Só não pode ser gratuita, né? Aí vai ter que ser onerosa, e o juiz vai determinar o que vai ser feito com o valor, porque pode que todos queiram ceder, né? Então lá tem o seu João, ele tinha a esposa viva, que é Meira, e ele tinha 4 filhos. Desses 4 filhos, um filho é incapaz, ou por idade, ou algum outro tipo de incapacidade que vai ser verificada, mesmo incapacidade relativa. Quem é curador de um incapaz, ele vai precisar requerer que o juiz autorize. Todos querem ceder, a viúva quer ceder a meação, todos os demais filhos querem ceder os seus direitos. E esse incapaz fica, né, ele e o cessionário, porque todos os demais podem fazer isso. Fica ele e o cessionário. Para ele não vai ser vantagem ele ficar com um pedacinho em um bem indivisível, né, que vai trazer mais, digamos, gastos, perturbação, etc., do que propriamente trazer algum benefício. Aí é possível que seja solicitado ao juiz para que o juiz autorize a fazer a cessão deste incapaz. Mas
o seu curador ou o seu representante legal em caso de menoridade não pode fazer isso sem autorização. Quando nós falamos sobre cessão de direitos hereditários, nós sempre temos que alertar ou sermos alertados, se formos nós os beneficiários, que pode naquele meio, né, no espólio que nós chamamos, que é o conjunto de bens da herança, não ter só bens, podem haver, entre aspas, males, né? Podem haver credores que também podem se habilitar no inventário. E o herdeiro, ele só cede aquilo que ele recebeu. Por exemplo, se descontado da herança todas as dívidas e ele cedeu uma casa com a anuência dos demais e essa casa for também, houver a necessidade de haver, digamos, a transferência, mesmo que parcial dela, para cobrir as dívidas, ele vai entrar nesse bolo aí também. Então, embora seja um contrato perfeitamente autorizado por lei, ele é um contrato que ele traz algumas peculiaridades e até mesmo um pouco de insegurança em relação a essa particularidade, né, que tem a herança, na herança. Nós só vamos saber, e às vezes acontece de no curso do inventário irem aparecendo outras pessoas, né, que não necessariamente só aqueles herdeiros, né? Podem haver os credores, pode haver algum herdeiro que não se sabia que existia, por aí afora. A cessão pode ser feita em qualquer cartório, deve ser no cartório da situação de bens. Pode ser feita em qualquer cartório, em qualquer tabelionato. O cuidado que nós devemos ter aí, quando se trata principalmente de cessão de direitos onerosa e for de bem singular, o ITBI tem que ser recolhido no município da situação do imóvel. Né? Nós podemos fazer um inventário, né? Temos aquela regra do inventário, onde nós podemos fazer em outras comarcas. E com relação ao extrajudicial, eu posso fazer em qualquer comarca, qualquer lugar, não há problema nenhum, né? Não existe a competência territorial quando se trata, né, de inventário, especialmente no inventário extrajudicial. No inventário judicial, ele vai ter que seguir alguma daquelas regras ali de competência, né, para verificar se é no lugar em que faleceu o autor da herança, no lugar dos bens, no lugar da maioria dos bens, ou pelo menos de um dos bens. Então, no judicial tem essa regra. No extrajudicial, eu posso fazer inventário em qualquer comarca, né? Os bens todos são em Alegrete, eu quero fazer em Porto Alegre. Não tem problema, pode levar para lá, né? Você como herdeiro, como tabelião, como advogado, pode fazer em algum outro lugar. Alguma pergunta? Alguma dúvida a mais? Ouvi várias, né, várias perguntas aí, espero ter definido mais ou menos para vocês, deixado um pouquinho de alerta, né, ou um alerta e
uma possibilidade da realização da sessão de direitos hereditários, nesse nosso fantástico mundo aí dos contratos que vocês acompanham aos sábados pela manhã, a partir das 9h45, né? Já marquem aí que vocês têm este compromisso de estar aqui comigo e eu o compromisso de estar trazendo aqui para vocês as informações, né? Respondendo as perguntas daquele contrato que vocês vão escolher durante a semana. Por isso que a escolha antecipada já traz a possibilidade de alguém que tem uma dúvida específica já tirar aqui com a prof. Certo, pessoal? Agradeço a audiência de todos vocês, todos que entraram, quem teve a paciência de chegar até aqui, né? Porque a live, às vezes, ela acaba se tornando um pouco maior do que nós planejamos, em função justamente das perguntas, dos questionamentos que vocês trazem aí e que eu adoro. Que seja um sábado de muita luz. Cuidem nas minhas redes sociais. Eu tenho outro Instagram que é Cursos Eliane Blasquezi, né? Já me sigam lá também, que lá eu posto muito material, que vem aí muita coisa sobre várias temáticas. Lá vocês vão encontrar bastante material sobre uso capião, inventário, então sobre cartório, principalmente as formas de utilização e o que eu faço em cada um deles. E até o nosso próximo sábado, espero vocês com muito carinho sempre e esperando também os questionamentos de vocês para que todas essas dúvidas sejam sanadas. Um beijo e até nosso próximo sábado.